vejo cada vez mais o marketing na mesa, na tomada de decisão, e como a área muitas vezes mais importante ou uma das mais importantes ali ao lado do CEO, né? Ao lado do gestor daquele negócio. Eu vou também puxar sardinha, não tem jeito, né? Para mim é disparado a área mais importante. O que muitas empresas não fazem ainda é testa pequeno, mas não tem a coragem de ir grande depois. Sim. Quero pegar 2 ganchos aqui que você está dizendo. Testar pequeno e conhecer o público. Vamos tentar juntar essas duas coisas em uma ação prática. Pode ser hipotética ou pode ser algo que você tenha vivido. Para o pessoal entender que eu sinto muita falta, às vezes, Thaís, do como. Como que a gente testa pequeno no marketing com uma grana? Como que a gente valida essa situação? Como que a gente tem essa coragem de pegar parte da nossa verba que a gente tem e joga lá pra gente escalar isso? Vou dar um exemplo prático. Eu imagino que o seu celular deve ter explodido depois que você anunciou lá no LinkedIn que ia dar uma pausa. De onde você tirou essa ideia de pausar? Você planejou? Você foi da noite pro dia? Como que surgiu isso, Thaís? Legal, porque uma das coisas que eu escrevi foi justamente que as pessoas sempre elogiam a coragem, porque as pessoas me perguntam, como você teve coragem? E aí eu respondo, como é que você tem coragem de viver uma vida porque tem que, né? Porque eu acho que a gente tá no piloto automático, a gente tá vivendo no porque tem que tá numa marca de prestígio. Quando você fala em pausa, você fala em deixar de receber mensalmente determinado valor, que pode implicar, como você disse, talvez eu não vou trocar de carro agora. Como é que você fica tranquila com isso de eventualmente não fazer tudo que você poderia fazer com a grana que você estava ganhando até então? Pra mim, trocar o carro não traz felicidade. Pra mim, assim, tá sendo uma delícia levar e buscar meus filhos na escola todos os dias. Sim. Pessoal, bem-vindos a mais um NPcast. Eu preciso até ter uma cola aqui, porque mais um dos oráculos que me aparecem aqui, eu tenho a honra de conversar. Ó, Nestlé, BRF, Unilever, Cubo, Netshoes, Uber, Zé Delivery. Só que muito mais do que empresa é a pessoa, né? A gente não está aqui falando de crachá, a gente não está falando de pessoa jurídica, a gente está falando aqui de ensino, de marketing, de vida, de trajetória. Então hoje eu tenho o privilégio e a honra, já queria há muito tempo falar com ela, Thaís Azevedo, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, que atenção. Fiquei Boa. até envergonhada e eu não fico normalmente, hein? Você sabe quem me indicou você foi o João Branco. Sim, fiquei mais honrada ainda. Eu converso aqui com alguns profissionais e tal, e para alguns eu vou pedindo uma indicação e tal. Eu falei, cara, vou dando um pouco a linha do raciocínio, né? A curadoria aqui ela é bem exigente, feita pela Equipe. Eu falo, João, me fala aí, cara, 3 pessoas. Quem você acha assim que vai dar uma aula de marketing aqui? Você foi uma delas, então. Legal, João já foi meu cliente. Olha, né? Sim, já foi meu cliente quando eu trabalhava na Uber Eats. McDonald's era meu cliente, então a gente tinha reuniões juntos e foi aí que a gente se conheceu. E, obviamente, como a maioria dos marqueteiros do Brasil, sou uma grande fã também dele, né? Acho que ele tem feito um trabalho incrível pela nossa profissão, assim, representando a gente não só no mundo do marketing, mas trazendo essa relevância, né, para o marketing dentro das empresas, dentro do negócio. Eu acho que as palestras que ele tem dado têm sido super inspiradoras e acaba trazendo mesmo esse olhar diferente para o marketing dentro das companhias. Então, e que precisa muito, né, Thaís? Como que você está dentro de toda essa sua experiência? Você conhece também diversas CMOs aí no mercado. Como é que você está enxergando hoje a credibilidade do CMO dentro aí, junto com os demais C-levels das empresas? Tá piorando, tá melhorando, depende? Como que você está vendo isso? Olha, eu sou uma otimista. Boa. Então, eu vou falar que está melhorando e eu acredito de fato nisso.
Eu acho que cada vez mais, né, e é lógico que depende? Tem, né, depende do perfil da empresa, depende da maturidade do negócio, depende o quanto o marketing é importante para aquela categoria, Uhum, como core business, porque a gente vê muitas áreas em muitas empresas fazendo marketing, né, sem uhum. chamar marketing, né, e eu acho que a gente pode passar por isso ao longo da nossa conversa. Mas eu vejo aumentando a credibilidade e a importância. Eu acho que cada vez mais o marketing é negócios, né, Hum, e não só comunicação, uhum. né. Então tem algumas empresas em que o marketing ainda é comunicação e eu acho que esse é um dos desafios aí do profissional, né, e da nossa área, mas eu vejo cada vez mais o marketing na mesa, na tomada de decisão, e como a área muitas vezes mais importante ou uma das mais importantes ali ao lado do CEO, né, ao Uhum. lado do gestor daquele negócio. Então, eu acredito que cada vez está ganhando mais relevância, mais credibilidade. Legal. Eu vou também puxar sardinha, não tem jeito, né? Para mim é disparada a área mais importante. É, A gente está falando de relacionamento com o cliente, de entrega de valor, que no final sim. das contas precisa gerar venda e dar lucro, né? É, Para a empresa continuar se é, perpetuando. Como fazer isso a não ser com um marketing bem feito, né? sim. É, aí você falou de negócios. Fala mais, o que que negócios, né? O que que um profissional de Aham. marketing precisa entender dentro dessa linha para que ele, enfim, amplie aí a sua experiência? Eu acho que tem a ver com essa visão do maestro, assim, né? O marketing muitas vezes ele está orquestrando ali várias áreas, né? E por isso eu não gosto essa de falar, é a mais importante, qual que é a mais importante, porque no fim, o que eu aprendi e o que eu acredito nos meus últimos anos assim de carreira, onde eu estava sentada em posições que meus pares eram pares do negócio e não só Uhum, pares de marketing, né? Então quem estava ao lado comigo tomando as decisões era o líder de operações, o líder do financeiro, o líder do comercial, o líder, né, de uhum, cada uma dessas áreas. Então eu acredito muito nessa visão integrada. E eu acho que um papel do marketing muitas vezes é trazer a visão do consumidor para essa visão e integrar todos esses olhares. Né, para que o financeiro, normal que a tendência dele vai ser olhar mais para o P&L, uhum, né, e tá ali, a função dele é olhar para aquilo. Enquanto o comercial, muitas vezes, vai ter grandes metas e vai estar mais focado naquilo. Eu acho que o marketing ele tem que ir costurando tudo isso para que no final do dia você esteja todo mundo esteja trabalhando para melhor percepção da sua marca, produto, uhum. serviço para o consumidor. Porque isso vai gerar mais venda, porque isso vai ajudar a gente a ter um negócio mais sustentável Sim, financeiramente também e sim. de longo prazo. Uhum, O marketing não existe sem operação, não existe, né? Numa uhum, empresa, principalmente numa empresa de serviço, plataforma digital, varejo, não existe sem operação, uhum. né? Mas mesmo na indústria, né? Porque se Sim. seu produto não estiver com qualidade na prateleira para o consumidor comprar, né? Isso é Uhum. operação. Isso é garantir o produto no lugar certo, na hora certa, Boa. né? Então, acho que quando eu penso em negócios, eu penso isso. Não dá mais para o marqueteiro só pensar no posicionamento, na campanha, no como vai vender aquilo, Uhum. né? Se ele não estiver preocupado com todas essas outras pontas também. Ótimo. Ô, Thaís, sabe qual que é o meu sonho? Eu Hum, queria ter algumas dezenas de milhões aí por mês para investir em mídia, para a gente melhorar aí o awareness da nossa agência, mas eu não tenho muito esse dinheiro. E nem que a gente tem que entender que nem, obviamente, essas grandes empresas elas têm essas dezenas, centenas de uhum, milhões de reais, de dólares para investir, e isso não significa que esse dinheiro é infinito, sim. né? Então, como que você constrói uma operação de marketing sustentável e previsível também dentro do modelo de Uhum. negócio da empresa, eh, sem essa questão de jogar daí uma quantidade muito grande de dinheiro em mídia e ver o que que dá, que eu sei que isso não existe, né, É, dentro do marketing. é. Eu acho que
quando eu falo da minha carreira, né, eu gosto de lembrar do momento que eu me apaixonei pelo digital, né. Uhum, Isso, quando a gente pensa em mídia, o digital hoje tem um papel extremamente importante, muitas vezes até mais importante do que o offline, uhum, eh, principalmente porque ele dá mais trabalho, porque você tem um nível de informação muito grande. Então, eu acho que hoje essa coisa de colocar muito dinheiro nas coisas, eh, as marcas só deveriam fazer em conceitos validados, né. E isso passa pela mentalidade de testar, uhum. né, testar pequeno, escalar rápido, Sim. né, que eu acho que esse o que muitas empresas não fazem ainda é testa pequeno, mas não tem a coragem de ir grande depois, Sim. né. Então, assim, eu vi, aprendi, nunca vai ser perfeito, Uhum. né, nunca vai ter todas as métricas super saudáveis, todas, mas você vai ter que escolher e priorizar e falar: "Puta, mas neste atributo foi bom, nesta métrica moveu, vendeu pra caramba, mas a retenção não é tão boa. Então trouxe um monte de novos usuários, vale a pena eu fazer? Se a retenção vai ser ruim? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer depois com o CRM para melhorar essa retenção que não machuque tanto o CLTV, né?" Então, e bora, e apostar. Tem uma coisa que eu ainda acredito muito no marketing, que é a intuição, Uhum. né? Então, acho que os dados eles estão para nos ajudar a tomar decisão. Mas tem coisa que, se você não tiver coragem de fazer, se você não for lá, e isso foi uma das coisas assim que eu mais me inspirei dentro da Ambev, né, que é Legal. uma companhia que tem muita coragem, que pensa, sonha grande mesmo, né? Eles falam muito sobre isso, a gente ouve isso muito no mercado. Isso é uma verdade muito grande lá dentro, Uhum. né? Que tem coragem de fazer grande, né? Então, acho que essa coisa dos milhões, eu acho que depende muito. Se você entende muito o seu público, se você está muito azeitado no que move ali o ponteiro, você tem coragem, às vezes, de ir grande, em algo que nem sempre pode ser tão testado antes, né, mas ou que você consegue testar muito pequeno e depois ir all in. Legal, vamos falar mais sobre isso? Como que eu quero pegar 2 ganchos aqui que você está dizendo, de Uhum, testar pequeno e conhecer o público. sim. Vamos tentar juntar essas 2 Uhum, coisas em uma ação prática? Eh, Pode ser hipotética ou pode ser algo que você tenha sim. vivido, para o pessoal entender, que eu sinto muita falta, às vezes, Thaís, do como, né? A gente fala Sim. muito bonito no Aham. marketing, e etc. Beleza, mas como? Em que situação? Qual era o problema? Qual resultado isso gerou? Então, como que a gente testa pequeno no marketing Uhum. com uma grana? Como que a gente valida essa situação? E como que a gente tem essa coragem de pegar parte da nossa Tá. verba que a gente tem e joga lá para a gente Então eu vou escalar dar isso? vou Vamos dar um lá. exemplo prático, né, é só um exemplo, acho que dá para se aplicar em vários exemplos. Aham. Mas eu vou dar um exemplo prático, inclusive porque ele é um exemplo que ele não é só de marqueteiro, tá? É um exemplo desses onde o marketing está trabalhando muito próximo do business. Uhum. No Zé, a gente tinha um problema que depois virou uma oportunidade. Qual era o problema? Esse problema ele era trazido para a gente através dos nossos distribuidores ou dos pontos de venda que fazem a entrega dos produtos, ou seja, através do meu time de operações, né? Então, o time de operações trazia muito para a gente assim: "Puta, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, uma das coisas que os nossos distribuidores reclamam é que a galera pede na praia, né, e não consegue, aí demora a entrega, Aham. porque você precisa achar onde a pessoa tá, porque o carioca fica ali no guarda-sol, ele não quer vir, aí às vezes vai até a calçada, mas não sabe onde tá direito, não tem um ponto para se encontrar, e a experiência também na praia é aquela coisa, sacola e fica lá, tal. Eh e a gente já vinha com esse problema, assim, ó, pensando em como resolver, porque a gente também, a praia é um espaço, né, tem
pessoas ali já vendendo, outros comércios. Então, como que a gente resolvia toda essa equação? Com uma ação que fosse de marketing, onde a gente trabalhasse essa dor dos consumidores, onde a gente também aproveitava de uma oportunidade, porque as pessoas querem beber bebida gelada Uhum. na praia, muitas levam de casa e vai ficando quente ao longo do dia na praia. Uhum. Então, no Zé você pode pedir mais de uma vez se você quiser, né? Se Uhum. você estiver na praia. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente falou: "Bom, vamos primeiro entender qual é a demanda, né, que existe". Então a gente foi olhar para muitos dados, né. Qual Boa. é a demanda, qual o perfil do consumidor, é um consumidor novo, é um consumidor que já usa o Zé, e a gente foi descobrindo que era um consumidor que já usava o Zé, que pedia na praia. Não era o primeiro pedido da pessoa na praia. Então já tem algum dado ali sobre ele, Ok. né. Ou seja, eu também fazer um serviço encantador para esse consumidor tem um efeito de retenção, de Uhum. fidelidade super interessante. Aí a gente teve essa ideia, vamos então melhorar como é a experiência dentro do aplicativo, aí time de tecnologia e produto super envolvido. Hoje é muito difícil achar a pessoa na praia, ela não aparece para ela: "Vá para tal ponto de encontro", né. Então como que a gente coloca isso dentro da experiência do produto? Então resolvemos a parte experiência do consumidor dentro do app. Depois, na operação, como que a gente opera encantando, né, fazendo algo que realmente traga o que a gente o propósito do Zé é diversão, né, facilitar a diversão. Então como que de fato eu resolvo também entregando o meu propósito de marca. Então a gente criou a Sacooler, que era uma sacola cooler. Então não é um cooler, né, super robusto, mas é uma sacola que mantém gelada, ela é térmica, mantém gelado e todos os pedidos que são feitos na faixa de areia recebem essa sacola com gelo. Então os produtos já vão com pedras de gelo ali para manter gelado, numa Nossa. sacola que mantém gelado. Eh, e aí, obviamente, essa operação é cara, né. Então o que que a gente fez antes? Testou. Uhum. Então a gente pegou 2 pontos de venda, foi toda a equipe para lá, operações, marketing, foi gente de todas as equipes para acompanhar a experiência. E a gente fez primeiro um de surpresa, as pessoas pediam e recebiam aquela sacola. E a gente foi lá ouvir o consumidor, como foi a experiência, o que que você achou, o que que faria diferente. Foi ouvir o nosso distribuidor, como foi operar tudo Uhum. isso? Porque tem que abre a sacola, bota os produtos, bota gelo, é uma operação diferente do que É. está acostumado. Funcionou? Porque se demorar muito aqui, vai atrapalhar no tempo de entrega, É. que é algo precioso, Aham. né, da proposta de valor. Então, como que a gente faz essas coisas? Como a gente já se prepara para a demanda e para o volume? Usando dados também, a gente já preparou eles para qual é a média de pedidos que você tem num final de semana normal, num fim de semana de pico, como que isso oscila pela temperatura, Uhum. né. E aí a gente testou pequeno, acho que foram 2 finais de semana testando, e aí depois a gente foi grande, era Paola Oliveira, Muito legal. pedindo saculer na praia, e aí foi uma febre. Aham. O aviãozinho da praia, Sim. comunicando, aí nas redes sociais, aí todo mundo pedindo a sacola. Então, assim, você pega um problema Uhum. operacional. Muito legal. Operacional, o problema não era operacional, né, e transforma numa oportunidade, testando pequeno, mas daí depois que a gente viu que: "Ó, esse negócio tem um caldo aqui", 2 semanas depois estava grande, Muito legal. Agora, né. ainda assim tem que dar lucro, né? Você Ah, tá sim. falando de operação. Cara, não é barato fazer isso. Como que também nesse meio do processo aí vocês entenderam assim, poxa, óbvio, né? Não quero dado sigiloso Uhum, aqui e tal, mas, cara, quanto mais eu ofereço e quanto mais complexidade eu adiciono, mais caro fica o negócio. Minha margem, sim. se eu mantiver o meu preço final aqui, minha margem vai lá para baixo. Né? E aí, como é que você consegue ainda equilibrar essa questão operacional com essa questão do financeiro? Tudo tem que dar certo.
Sim, por isso que, nesse caso específico, tem um plano para que, né, esse projeto seja escalável e financeiramente sustentável. Ele começa como um investimento de marketing mesmo, de marca, Uhum, né, porque a gente entende que isso também está no DNA da proposta de valor e dos objetivos de comunicação da marca. Mas a ideia é que ele nasça como uma operação escalável e para que essa operação seja escalável, tem algumas coisas que vão acontecer aí ao longo do tempo, para que também você consiga dar mais acesso para uhum, mais pessoas a essa experiência, tá. Mas eu acho que no geral, a gente está falando de um balanço, eh difícil, porém importante, principalmente em marcas mais de varejo e de resultados de curto prazo, do que é o investimento de performance ou um investimento que é pautado no resultado de curto prazo uhum. e mensurável, e o equilíbrio entre o investimento de construção de marca, aquela construção que você está fazendo no médio e longo prazo, que pode também dar resultados no curto prazo, mas que tendem a ser resultados mais lentos, né. Então, em campanhas que movem métricas de marca, percepção de marca, percepção de atributos, tendem a demorar para dar resultado, Uhum, né, precisam de consistência, precisam de investimentos, grandes e frequentes, uhum. né. Alcance e frequência, Boa, literalmente. sim. Enquanto os resultados mais de curto prazo, você consegue através dessas mídias mais assertivas e mais focadas na ocasião de consumo do seu produto, né. Certo. Então a gente fala performance marketing, mas às vezes uma ação de um instante criativo, né, um momento de marca onde você se conecta com algo cultural que está acontecendo, pode gerar um pico de vendas gigante, Aham. né. Então o Zé, por exemplo, patrocina a maioria dos clubes do futebol do Brasil, incluindo o Santos, mas não tinha um contrato com o Neymar para fazer uma ação quando o Neymar estava voltando para o Brasil. Como que a gente hackeou, né, a gente hackeou esse momento, usando do nosso contrato com o clube, para poder de alguma forma visualmente se conectar com aquele momento, Uhum, com o cupom que fazia uma alusão ao Neymar, com o 10, né, e a gente tem um pico de vendas numa ação que não é performance marketing, é você ter um pulso cultural, né, e legitimidade sobre o assunto. Né, porque também existe o pulso cultural que as pessoas querem entrar nas trends. As sim. marcas querem entrar nas Aham. trends, mas elas não têm legitimidade para falar daquilo, né. Não, o Zé tem total legitimidade para entrar num assunto de futebol e numa trend que vai rolar num dia que é sobre futebol. Então, Uhum. como que a marca entra nessa conversa e gera impacto de venda? Agora, Thaís, Então, des é esse né, mix no final. como que um profissional de marketing pode entender a trend que ele não pode entrar e a que ele deve entrar? Clareza do mundo da sua marca, né. Se você tiver clareza de quais são os territórios da sua marca, onde você quer atuar, qual é seu propósito de marca, e você for fiel a isso, porque assim, é muito tentador, Demais. né? É muito tentador. Todo mundo tá falando de bebê reborn e você fazer um postzinho com uma piada. Mas assim, Uhum, né? O que que tem a ver com essa marca? E na dúvida, olha para o seu documento de marca, olha para o seu brand key, sei lá como você chamar, brand world, né? uhum, Olha para aquilo, porque faz sentido, né? Tá dentro do meu arquétipo, né? A personalidade da minha marca, como eu me posiciono, como eu falo como marca, tem a ver com aquele assunto? Os territórios no qual eu atuo, tem a ver com aquele assunto? E aí acho que a pergunta da legitimidade é muito importante, que é assim, eu faço alguma coisa sobre isso? Tem a ver com o universo da minha marca de alguma forma? Se não, deixa passar. Tá legal. tudo bem. Não Aham. precisa entrar em todas as conversas. E às vezes é até pior, né? Você vai entrar.
em uma conversa que não tem nada a ver com você e o resultado vai ser o oposto, né? As pessoas vão cair matando ali na sua marca por um motivo que, poxa, não precisava estar aqui, né? Isso aqui não é para você, dá Isso. licença, né? Fica uma coisa meio é isso. Mas eu acho que a gente teve esse momento de todas as marcas quererem entrar em todas as conversas Aham. e eu sinto que tá melhorando, assim, que eu acho que as marcas estão começando a entender em que momentos elas devem entrar, assim. Uhum. Acho que a gente passou por essa revolução dentro da Ambev com as marcas, eh, e eu acho que é um pouco da própria maturidade do mercado, assim, Uhum. de, Legal. né, redes sociais, influencers, como trabalhar tudo isso, acho que está evoluindo bem rápido e as marcas estão se adaptando, né? Sim, Tá todo mundo aprendendo, sim, né? exatamente. Tá todo mundo aprendendo. Você falou de arquétipos, não estava nem programado aqui para te fazer essa pergunta. Eu acho muito legal esse tema. Eu queria te perguntar como que se trabalha na construção ali dos arquétipos ou do arquétipo da marca e se esse arquétipo ele precisa ser fixo ou Uhum, não, né? Então a gente tem sim. diversos arquétipos e eu escolhi X. Eu vou trabalhar só em cima desse X. E estava vendo, tem um livro muito legal que é A Jornada do Escritor, Uhum, do Christopher Vlogger, e ele fala muito da mistura dos arquétipos, que representa muito a naturalidade do ser humano, que ora se comporta como A, ora como B, de uhum. repente, poxa, né? A gente estava falando em off aqui da maternidade, da paternidade. Tem hora Sim, que a gente é um monstro, eu quero matar o menino. E tem hora que você se comporta de outra forma, porque nós seres humanos somos sim. assim. Então, qual é a melhor forma de se Tá. trabalhar com um arquétipo Bom, dentro da eu vou marca? dar a minha visão, Aham, tá? Não, acho que não tem. Não sei se tem certo ou errado aham, nesse. Não sou uma especialista em arquétipos, mas a gente passou bastante por essa discussão quando a gente estava desenhando, né? Todo esse aprofundamento da marca Zé Delivery. Eh, quando eu cheguei na marca, a gente entendia que o arquétipo do Zé era o arquétipo do cara comum, uhum, né? sim, Porque ele é esse cara legal da festa, do rolê, que todo mundo gosta, sim, que é agradável, tal. E a gente sentia que pelo mundo onde a marca atua, né, então, eh, momentos de diversão, churrasco, festa, futebol, todo a gente tinha espaço para ter um arquétipo um pouco mais marcado, um pouco mais, com personalidade um pouco mais forte, uhum, né. O cara comum, ele é um cara comum, né. E aí a gente tomou uma decisão consciente de mudar o arquétipo para o jester, né, olha, para o bobo da corte em português, que é um uau. péssimo jeito de traduzir, mas enfim. É muito É ruim. muito ruim, É como se fosse péssimo. aquele Quem inventou isso? bobão que fica, Exato, tipo, parece um fazendo. bobão, não é? E o jester, quando você pensa na palavra em inglês, né, ele tem essa coisa, esse humor um pouco ácido, Sim. ele perde o amigo, mas não perde a piada, mas ele é querido, ele, Uhum. tipo, todo mundo acha legal, né, toda turma tem um jester, mas um bobo da corte, coitado de chamar ele assim, É. né. Então e a gente discutiu bastante isso, exatamente a pergunta que você fez. Uhum. Será que ele não é um pouquinho isso e um pouquinho aquilo? E a gente conversou até com uma especialista nesse tema, e ela falou assim: a marca, todo ser humano, portanto, se a marca a gente está colocando ela num paralelo de um humano, né, de um arquétipo, ele vai permear diferentes personalidades ou diferentes posturas diante de diferentes temas, né. Não é porque o Zé é jester que se tiver um problema de, eh, né, uma crise relacionada a consumo de álcool Aham, abusivo, ele vai aham. lá e vai fazer uma piada, né. Então sim, toda marca ela tem um pouco ela pode ter um arquétipo secundário que ela usa diante de algumas situações, mas
ter um arquétipo no qual você se Uhum. identifica e você usa como filtro para toda vez que você se comunica, ajuda na consistência. E hoje, nesse mundo de marcas o tempo inteiro se comunicando com a gente, quanto mais consistência, mais fácil de você ser lembrado e criar uma conexão mais forte com seus consumidores, Uhum. né? Então, eu acredito que você tem que fazer escolhas, né? E escolher qual é o seu arquétipo, qual é o arquétipo prioritário da sua marca, no qual 90% dos temas, em tudo que você faz, você vai tentar se comportar daquele jeito. Uhum. E saber que é lógico que quando você tem temas sensíveis, muitas vezes é muito mais, aí já é uma corporação respondendo por aquilo, uma empresa, do que aquela marca, aquele imaginário que você quer criar, né, na cabeça do consumidor com a sua marca. Certo. Eh, então eu diria isso, que Muito escolha legal. um, foque em um, porque eu acho que isso dá muita consistência, isso ajuda todo mundo a trabalhar também. Uhum. Você olha um videocase de uma ação e você fala: "Isso não tá zero". É Olha, muito fácil. É muito fácil quando você entendi. tem muito claro qual é a sua personalidade, Que né. legal. E aí cada um vai pegando meio que na sua cabeça, assim, a gente brincava que era tipo: "Fala aí, pensa naquele amigo, assim, ó, e sabe, seu amigo falaria assim num Uhum. vídeo?". Uhum. Eh, então eu acho que dá bastante clareza, pensando que são sempre várias pessoas que estão produzindo e executando uma Sim, marca, né. sim. Esse bobo da corte é maldade demais, né. A gente tinha que mudar isso. Ninguém quer ser bobo da corte Ninguém não, quer, que mas isso, quando você explica que do jeito isso. certo qual que é a premissa Exa desse arquétipo, pô, super legal. É muito legal você ter uma marca com esse arquétipo, enfim. Sim, E aí fica a dica da jornada do herói, né, para quem quiser sim, saber um pouco mais. dos É um arquétipos. livro bem legal. Joseph Campbell pesquisa aí a jornada do herói, The Journey's Hero, não sei em inglês, que você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, caso você não não entenda muito de arquétipo que a gente está falando aqui. Thaís, o Zé ele tem uma complexidade gigantesca, Uhum, né? Vocês analisavam aí muitas coisas ao mesmo tempo, geolocalização, last mile, enfim, vários parceiros por região, ainda a uhum, gente fala além de uma boa rede de distribuição, de aspectos culturais. sim. Como que você lidava com o nível de granularidade, né? Você vai fazer mídia, você tem que pensar em growth, você tem que pensar em comunicação. A gente fala, né, uma das primeiras palavras que a gente usou aqui é escala. A gente Uhum, fala de volume, ao mesmo tempo que eu preciso ser local, sim. né? Como que era esse desafio para você? Bom, esse é um grande desafio, tá. Eu acho que a gente tem uma estratégia, que vem funcionando bem para isso, mas eu tenho certeza que agora com várias ferramentas de AI, isso vai nos ajudar muito a ser cada vez mais segmentados, cada vez mais, eh, enfim, pessoais, né, Uhum. também. Mas como que a gente fazia? Então a gente tinha uma estratégia que chamava maturidade, né? Então a gente tinha as comunicações todas nacionais, que elas tinham principal foco em brand building mesmo, em tornar essa marca conhecida, fazer as pessoas considerarem e usarem, entenderem bem a proposta de valor. E a gente tinha grande parte do investimento que a gente chamava de maturidade, que nada mais é do que dividir o país em grupos de cidade que tenham penetração similares ou que tenham desafios de negócios similares, né. Então a gente fazia, era meio que algumas variáveis que a gente analisava, operacionais e de consumidor, né, para definir qual era a melhor estratégia para cada grupo de cidade. Então, Uhum. mesmo a gente sendo uma marca nacional, né, gigante em centenas de cidades, a gente tinha cidades onde a gente era muito maduro, com alta penetração já, alta população, alta penetração. A gente tinha cidades com alta população, baixa penetração. Cidades com alta penetração, mas população muito pequena, né. Então as estratégias elas tinham que se adaptar, e Uhum. principalmente o nível de investimento
e o tipo de mensagem, Sim. né? Então, a gente rodava, pelo menos a cada 6 meses, um teste de mensagens. Tudo isso via performance, tá? No mundo Ok. digital. Teste de mensagens. Quais são as mensagens mais relevantes dependendo do cluster que a cidade está colocada, né? Então, a gente tinha clusters, tiers, como quiser chamar, né? E a gente dividia todas as cidades nos tiers. A gente testava essas mensagens, então, só para dar um exemplo, tangibilizar, né? Tem cidades ou grupos de cidades que performam melhor quando eu comunico o meu value proposition, a minha proposta de valor. Quando eu falo simplesmente o meu funcional. Eu entrego bebida gelada, rápida, no precinho, né? E a performance vai bem com isso. Tem cidades onde eu preciso falar de portfólio, né? Onde eu falo que entrego bebida, cerveja gelada, uísque, destilado, onde eu tenho que mostrar bastante o portfólio para atrair as pessoas. Tem a ver com temperatura, cidade mais fria ou costumes? Tem um pouco a ver com costumes ou penetração da categoria nas cidades. Então, Nordeste, por exemplo, o uísque tem uma penetração muito alta no Norte e no Nordeste do país. Alta? Alta. Que legal. É. Então, a gente colocar o uísque nas peças gera maior atratividade, as pessoas prestam mais atenção. Pra mim era o É. oposto. Era no Sul? Na minha cabeça, é. Não, o Nordeste é o grande consumidor de uísque. Que legal. Então, essas nuances a gente foi aprendendo testando, né? Ou, por exemplo, os benefícios, né? Então, para aquisição, em alguns grupos de cidade, o frete grátis já vai muito bem. Em outros, a gente precisa de algum cupom mais agressivo. E tinha outras mensagens, como, por exemplo, o programa de fidelidade. Tinha alguns grupos de cidade que se atraíam, no geral, cidades mais maduras, que para gerar pedidos, a gente falar do programa de fidelidade, que era o Zé Compensa, gera mais pedidos. Então, assim, a gente ia sempre testando as mensagens. Era quase que um learning agenda contínuo, né? Porque muda. Quando você acha que você aprendeu, a performance começa a cair e aí você precisa mudar a mensagem. E a gente tinha essa clusterização das cidades, esses tiers, onde a gente trabalhava muito junto com o time de operações, né? Porque tem algumas cidades que o problema é portfólio, não é marketing, não é mídia. Não adianta eu ficar colocando mídia. Eu preciso primeiro arrumar o portfólio, Como que né? você descobria isso? Que o problema era Olhando métricas portfólio? operacionais. Então, nosso dashboard de acompanhamento de todas essas cidades era métricas operacionais. Então, qual é o meu stock out, que é a pessoa procurar um pedido, um produto e não ter aquele produto disponível. Então, níveis de stock out muito alto, baixos pedidos na cidade, né? Tempo de SLA, né, que é o tempo de entrega, alto. Então, pior experiência do consumidor, pior retenção. Então, antes da gente colocar dinheiro naquela cidade, a gente tinha que arrumar. Não que isso não signifique dinheiro, também significa dinheiro, mas não é dinheiro de marketing. Realocado aí Né? para outra. Então a gente operava isso muito junto. O projeto de maturidade, investimento de maturidade era um trabalho cooperado entre operações e marketing. 100%. 100% cooperado. Então, acho que esse que é a forma como a gente encontrou para ter as grandes ações nacionais, manter a marca sexy, divertida para o Brasil, né? E os atributos de marca sendo trabalhados, ao mesmo tempo que a gente está olhando ali para o curto prazo e para a jornada do cliente, como que a gente diminui o CAC, aumenta o CLTV, melhora a retenção, aumenta a frequência, todas essas métricas mais do dia a dia do negócio, a gente operava muito no nível de cidade mesmo. Entendi. Com performance CRM. Entendi. Muito legal. Mas é difícil. Você perguntou, nossa, é complexo mesmo. E nunca tá bom, nunca tá perfeito. Nunca tá perfeito. Sempre tem oportunidade, sempre. Então, assim, é um trabalho que vai evoluindo, mas sempre aparece uma ferramenta nova que poderia, ou um jeito, uma forma de clusterizar diferente, um parceiro de mídia que às vezes destoa no resultado que a gente precisa ou tirar ou
colocar mais dinheiro e aí realocar. Uhum. Então, é um trabalho semanal ali, o time toda semana sentando e olhando os números e ajustando. Sim, é super dinâmico, é Uhum. muita pressão, nunca tá bom. Ah, Como é que você lidava com isso? Você chegar em casa e ainda dar conta de outros trabalhos e a própria vida, né? Como é que você equilibrava isso, Thales? ai, pois é, muita pressão, né. E acho que essa coisa do nunca tá bom que é um grande problema, né, Aham, da nossa sociedade hoje, sim, assim, e do mundo corporativo, aham, né. Como que eu lidava? Eu acho que tem uma característica minha que eu aprendi, que é eu sou responsável pelas minhas escolhas, né. Então eu escolhia estar, né, agora aham, recentemente saí, né, do trabalho e tô fazendo uma pausa, mas eu escolhia estar lá, né, eu escolhia fazer aquele trabalho. Então, eh eu não carregava um peso, este certo. peso. É lógico que não é bom, né, estar sempre num ambiente de alta pressão, não é bom para ninguém. Uhum, Mas eu acho que a forma como, para mim, eu consegui equilibrar tudo isso, né, 3 filhos pequenos em casa, um cargo, né, de alta exigência de tempo, de dedicação, de pressão por resultado, foi tendo muita clareza de que eu estava lá porque eu queria, eu acreditava no desafio, então eu realmente tenho uhum, uma sensação eh, de missão entregue, assim, sabe, fiz um trabalho muito legal, construí um time que eu tenho muito orgulho, eh, e eu me apoiava nisso, nas uhum, pessoas, sim, bastante, bastante nas pessoas, sim. assim. A gente vai falar em breve aqui sobre decisões, sobre coragem, que é uma coisa que eu estou muito curioso aqui para saber da Thaís. É, mas me fala uma coisa, dentro do que não precisa ser, óbvio que sempre com a premissa aqui da gente nunca trazer informações que são sigilosas, é, mas dentro do que você ou já trabalhou em empresas ou de colegas, né, outros CMOs, outras Uhum. CMOs, o que que é uma verba legal de se trabalhar no ano aí? A gente está falando de quantos milhões aproximadamente? Vixe, mas daí depende muito do segmento que você tá, Um grande, um legal, né. um dinheiro que você chega no final do ano, escutou ali e falou: olha, esse ano você vai ter tanto. Falou, que legal. É, eu bom, eu posso é um viés muito grande, né, porque, realmente depende muito do mercado, mas eu acho que, assim, uns 100 milhões é 100 um milhões dinheiro dá legal, para dinheiro já legal. dá para ficar um pouco feliz aí. Acho que dá para Tá. fazer um bom trabalho com, e aí, de novo, eu tô vindo do mundo do varejo, né, Sim, que é um mundo que você exatamente. tem que equilibrar performance Aham. e construção de marca. Sim. Então, assim, os 100 milhões não é aquele Aham. é apertado, mas acho que é um dinheiro que dá para fazer um bom trabalho nas 2 Legal. frentes, se tiver muita criatividade. Então vamos Porque, falar mais assim, disso. se for 100 milhões para fazer só a campainha ali tradicional, aí eu acho que é pouco. O dinheiro vai acabar. Não Ah, dá o pra dinheiro gente vai ficar acabar e o fazendo resultado não vai jornal vir, né. nacional todos os dias, 365 dias no ano, e nem faz sentido, né? E também a gente Exato, vai queimar todo o dinheiro de uma exato. forma muito rápida. Então, beleza. Então, a gente tem 100 milhões aqui pra gente trabalhar. E eu tô tentando trazer aqui alguns contextos que podem ajudar aí as pessoas e os profissionais de marketing, Thaís. E eu sei que depende muito, é cada indústria, cada tamanho, cada objetivo. Sim. Então é meio random aqui esse papo, tá? Mas é só para tentar trazer um pouco de clareza. E a gente pode, sei lá, pegar uma indústria específica, alguma outra também, que não seja que você Uhum. trabalhou, para tangibilizar algumas coisas que eu quero ouvir aqui de você. Tenho visto empresas que ainda investem mais em off do que no digital, né? Se a gente for pegar o conceito tradicional da coisa do offline e do Uhum. online,
tive uma surpresa de conversar com uma empresa, falando aí na casa de bilhões de faturamento, cujo investimento está chegando a 100% do digital. Então, tô vendo situações diferentes no Uhum. mercado, dentro do planejamento estratégico de cada um e tal. Tem... Como é que é a sua visão desse tradicional ainda? O quanto que tem o peso, o offline, o quanto que para Sei. você faz sentido, né? A gente também está falando de awareness, a gente está falando de branding, construção de marca. Acho arriscado 100% digital, embora eu seja uma pessoa 100% 100%. digital. Como é que é esse equilíbrio aí que os profissionais de Tá. marketing podem buscar? Assim, vou talvez ficar um pouco em cima do muro, Beleza, depende do público. ok. Assim, você tem que entender o seu público, onde seu público está. Uhum, Porque pode ser que uma estratégia 100% digital faça todo o sentido se você estiver falando da classe AB, 25 a 40, perfeito, né, e você tenha estudado o seu público, tô chutando aqui, perfeito, tá, um aham, target, mas assim, você tenha estudado o seu público, você veja que a penetração de digital é 100% nesse legal, público, né. legal. E que, por exemplo, pode ter uma adoção muito, né, uma desadoção, não sei como, Uhum, de TV muito grande já nesse público, né, correto. de TV aberta, tal. E aí quando a gente fala de digital, a gente não está falando só das redes sociais, né, os streamings estão crescendo pra caramba, Aham, também é um formato, assim, hoje tá tudo misturando, né, isso, que a própria TV tá virando streaming, é, então, assim, tudo tá virando digital, legal. né. Agora uma empresa optar por 100% offline, aí Uhum, essa eu já acho polêmico. verdade. Porque eu acho que nenhum público mais é 100%, a não ser que esteja falando com não, assim, acho que nenhum. É 100% offline? Eu conheço, se bem que nesse caso não é nem o offline, é uma empresa que já dura muitos anos no mercado, super tradicional e tal, fatura ali seus 5, 6 bi no ano. É, e não sei nem se 100 mil reais investem no digital. É um negócio que eu falo, cara, eu preciso estudar essa empresa mais a Depois fundo, em off você me conta porque qual eu é. te conto no off qual que é, porque eu fico injuriado até, porque a gente está falando de uma coisa tradicional, só que assim, poxa, as coisas vão evoluindo, né? Sim. A relação, por mais offline que você tenha, ou, sei lá, também é meio juízo de valor eu falar que um público mais velho é um público mais offline, porque também É. isso também está mudando muito em aspectos comportamentais, mas o mundo vai evoluindo muito, e se a gente não vai Uhum. caminhando Eu junto. acho que o mais crítico é que se você não tá no digital, você não tá aberto à conversa, Uhum, né. exato, exato. Você meio que se coloca numa posição de: "Eu falo aqui o que eu quero pra vocês", né. E a TV é Uhum, isso, você vai lá, pum, uhum, e gostou, gostou, não gostou, já falei. sim, E vou falar de novo com frequência tal, nos programas tal. Então, assim, eu acho que talvez o investimento no digital não precisa ser tão grande, mas estar no digital, fazer parte da conversa, entender o que estão falando de você, né, criar conteúdo a partir disso, uhum, tirar as dúvidas, não sei qual é o sim, produto que você está sim, falando, sim, mas assim, eh, toda categoria tem as suas dúvidas, as suas dores, é no digital, né, que você exato. faz isso, assim, então Boa. Ó, então a gente já falou aqui desse passo atrás, não é a quantidade de dinheiro em si, é o conhecimento de quem é o seu cliente, né? uhum, É o seu público, onde ele está, o que ele está fazendo, que vai definir aí como que eu vou trabalhar com o dinheiro. E quando a gente fala de branding e performance, né? A gente viu nos últimos anos aí um crescimento muito grande da performance em si. uhum, É, vejo que várias marcas estão voltando um pouco no sentido de, cara, não adianta eu trabalhar ali com
com um funil que eu consiga vender no curto prazo, se com o passar do tempo essas pessoas vão esquecendo um pouco do meu propósito, da minha marca e tal. Como que você equilibrava o desafio de curto prazo de vender e dar resultado com o desafio de longo prazo de construção de marca e reputação? Eu acho que o primeiro pensamento sobre isso é que a gente tende a separar muito as coisas, né? Branding e performance. E eu até falei esse termo aqui algumas vezes, mas eu acho que é importante lembrar que tudo é a sua marca. O consumidor não tá nem aí, ele não sabe. Isso é performance, isso é branding, né? Então, assim, tudo que você tá fazendo constrói a sua marca. No fim, tudo é branding. E tudo é performance, porque também a forma como você comunica, qual a mensagem você passa, quão relevante você é de fato para a vida das pessoas, né, das pessoas que você quer atingir, também é o que vai fazer elas comprarem mais ou menos, com mais ou menos frequência. Então, eu acho que hoje falar de branding e performance é mais assim o tático da execução, de como você está executando o dinheiro, né, do que necessariamente conceitualmente uma coisa muito diferente. Um constrói marca e o outro entrega o resultado, né? Sim, é na performance, no pensamento de growth, né, que você tá olhando ali o mais nervoso do curto prazo, né? Mas uma coisa para mim tá totalmente conectada com a outra. Como equilibrar? Acho que esse é o grande desafio, tá? Eu acho que não tem fórmula também. Eu acho que ela é baseada em experimentação e uma conversa e um entendimento muito claro dos objetivos de negócio daquele ano, daquele período, né? Eu acho que o profissional de marketing ele tem que saber mudar a rota e reequilibrar de acordo com a fase do negócio, né? Então, eh, lá na Uber, né? Quando a gente lançou o Uber Eats no Brasil, a gente começou todo o trabalho de growth só pautado em performance e CRM. Por quê? Arregalou o olho. Nossa! Todo o trabalho só pautado em performance, em growth. Por quê? Porque a gente fez muitas pesquisas e viu que a marca Uber Eats já carregava muito da marca Uber. Você vinha de uma marca que já era top of mind, né? Que já tinha muitas credenciais positivas, né? Com o consumidor brasileiro, né? E que a gente não precisava gastar rios de dinheiro com campanhas de awareness tradicionais num primeiro momento, né? Até porque até a operação rodar, você não quer fazer uma chuva de aquisição, você não quer ter uma bomba de aquisição e você não conseguir operar uma experiência boa para o seu consumidor, né? Então, o que que a gente fez? Crescimento lento e consistente, performance marketing CRM, né? Olha só. E aí depois a gente foi evoluindo para as ações com restaurantes, em parceria, com marketing, e aí já eram ações de maior impacto, né, que impactava mais pessoas ao mesmo tempo. E depois a gente foi para as ações, né, e campanhas de Uber Eats como marca, proposta de valor, tal. Então foi uma crescente que foi diferente da história do Zé, por exemplo, Sim, né? interessante. O Zé ele já veio de uma bomba de crescimento que se chamou pandemia, né? Então o Zé já existia, mas era muito pequeno, né? Quando chega a pandemia, a Ambev, com as marcas patrocinando todas aquelas lives que a gente ficava assistindo, resolve colocar o Zé ali como o canal para as pessoas comprarem. De repente, o negócio que era muito pequeno explode. De repente, né? E aí eu entrei em setembro de 21 lá, então já foi pós esse pico de hypergrowth, né? E aí o caminho foi inverso, né? Aí a gente foi, ó, já tem um potencial de pedidos gigante, a gente já sabe que essa proposta de valor é muito forte para o consumidor,
Agora a gente precisa gerar awareness rápido, né? Já Demais. está validado. É. Agora é awareness rápido, Uhum. porque as pessoas precisam saber o que é o Zé Delivery, precisam saber que existe. E aí a gente vai para uma estratégia totalmente inversa, que é uma estratégia de investimento em grandes propriedades de mídia. Muito investimento em digital, muito investimento em TV, Uhum. né? Uhum. Mas sempre com todos os canais trabalhando juntos para aqueles grandes momentos de investimento. Então, patrocínio da Copa do Mundo, seguido de patrocínio do BBB, seguido de patrocínio do futebol da Copa do Brasil na Globo. E todo o conteúdo da marca, todo digital, todo CRM, performance trabalhando junto Legal. com aquilo. Então aí já foi uma estratégia totalmente diferente. Por quê? Porque o negócio pedia uma estratégia diferente, né? Uhum. E ao mesmo tempo que a gente fez 2 anos de grande investimento e foco em awareness, tornar essa marca conhecida, depois a gente viu que a gente tinha um problema de retenção e frequência. Então a gente passa o ano passado fazendo campanhas mais pontuais, flights, ao invés de grandes investimentos e grandes propriedades perenes, flights, trabalha bastante CRM, muito foco em CRM, muito foco na jornada, performance a serviço da jornada do cliente, Uhum. né? E aí a gente muda bastante a tática de investimento de acordo com a necessidade do negócio. Legal. Né? Muito dinâmico, né, Thaís? Porque, assim, se você for olhar o fim ali da pandemia e as pessoas começando a já sair, Uhum. socializar, né? Se você não tem um trabalho bem feito de construção de marca, isso me serviu enquanto eu estava em casa. Agora Sim, que eu já saio de casa, exato. isso não me serve mais. E muito pelo contrário, né? Aham. Quantas vezes eu estou lá na casa do meu irmão e isso aqui, fizemos conta errada aqui e tal, cara. Ô Zé, Sim. entra aí e tal, chama, porque junto com essa proposta de valor, a gente não vai ficar na mão, não preciso sair agora, vou lá no Aham. supermercado pegar bebida fria, né? Que nem gelada tá fria, temperatura ambiente. Então, Sim, você construir isso na mente do consumidor é interessante, né? sim. E é legal que acho que se a gente fizesse uma nuvem de palavras aqui com as coisas que você está dizendo, você fala negócio o tempo todo. Uhum. Então isso é muito interessante, né? Como que o profissional de marketing ele precisa estar conectado com a realidade de negócio e o que está acontecendo naquele momento, Uhum. né? Poxa, super legal. A gente falou aqui de off, de on. Eu não gosto Uhum. muito de separar essas coisas, mas Não é tem legal jeito. para o profissional de marketing ele ter esse raciocínio. A gente falou de performance, de branding, muito legal. E aí eu preciso que você me responda dentro disso tudo a pergunta de $1 milhão e eu vou reduzir aqui a sua verba de 100 milhões para 100 mil agora, Thaís. Agora eu te dou 100 mil aqui para trabalhar numa empresa bem menor, óbvio, né? Como que eu construo uma marca forte? Como que eu faço com que as pessoas continuem lembrando de mim o tempo todo? Eu vou responder para sua verba de 100 mil, mas isso vale para a verba de 100 milhões também, Perfeito. tá? Experiência. Uhum, Não importa a verba de marca, da sua marca. Você tem que primeiro garantir, e isso também é papel do marqueteiro, uhum, garantir que a experiência com o seu produto seja excelente, seja encantadora, né? Que valha uma recomendação de uma pessoa. Então, a sua marca, eu venho aqui, participo com você, saio daqui encantada, vou mandar no meu para os meus amigos marqueteiros. Nossa, uhum. foi tão legal o Olha, podcast com o Rafa, fantástico. né? Isso tem um valor gigante. Então, eu acho que você olhar para a experiência de quem está usando o seu produto, e aí a gente está falando aqui, seu produto é um podcast, Uhum, o produto no Zé, né, era o delivery, e aí passa por ter um aplicativo fácil de usar, que cumpre a promessa que faz, né? Então, se eu não tivesse dinheiro nenhum no Zé, como que eu faria essa marca? Eu focaria na experiência. legal. Eu faria as pessoas que
usam e gostam recomendarem. E foi muito assim que o Zé cresceu, né? Uhum. Então, acho que experiência é chave, assim. É Boa. chave. Adorei. E aí, bom, vamos lá. Vou trazer essa questão, então, para essa conversa dentro de um B2B, que é o que a gente está falando aqui, né? Beleza, o podcast foi legal, você manda mensagem e isso vai disseminar um pouco mais. Quando a gente olha para B2B, que eu adoro, mas acho também um super desafio, e trazendo um pouco já da experiência que você falou, que é super legal. Mas assim, vamos lá, vamos pensar no seu dia a dia como profissional de marketing e eu quero te impactar. Ou eu sou uma TOTS da vida que vendo um software, um RP, e eu preciso falar com executivos, seja de RH, de financeiro e etc. Eu, particularmente, né, tipo, se a gente for pensar numa propaganda tradicional e tal, é muito chato, né, essa interrupção. Cara, eu entro no meu Instagram para me divertir, para eu dar uma relaxada, né? Se não é a trabalho para eu entender alguma coisa, é para isso. Mesma coisa eu vou lá no TikTok, YouTube, ou o que quer que seja. Então você, como profissional de marketing, você usa essas ferramentas no seu dia a dia. Tô excluindo a parte do aprendizado para a sua profissão marketing. Cara, você quer ver, se você corre, você quer dicas de maratona, você quer sair do 21 quilômetros pro 42, é isso que eu quero ver qual é o melhor tênis, cara, não enche meu saco, mano, não vem me abordar aqui com coisas chatas para eu comprar o seu serviço B2B chato, né? E aí eu fico pensando e às vezes filosofando, falei, cara, como que você impacta uma turma num negócio B2B, que esse negócio é mais engessadão, digamos assim, mais tradicionalzão, sendo que o seu cliente em potencial ele não quer falar com você nesse canal, ele tá usando esse canal para outra coisa. E aí? Você vai ter que procurar quais canais que são adequados, né? Que com certeza não é ficar mandando inbox no LinkedIn. Ah! Olha, não sei se eu tenho a resposta prática, mas Legal. com Como não certeza fazer, não eu fazer. sei. Posso fazer o guia do que não fazer? Vamos. Então vamos lá. Turma, por favor, não faça isso. Eu imagino quantos Não é inbox você assim. deve receber. Thaís, você já pensou em escalar ou não sei o Sim, quê? sim, sim. Você já pensou que a sua equipe poderia ser treinada de uma forma assim, assim, Aham. assado? Nós da XPTO temos a solução ideal. Sim, sim. Quando você tem disponibilidade? Amanhã ou depois de amanhã? Isso, é maravilhoso, já tem até Que data para mundo marcar. você vive, criatura? Para de me encher o saco. Então, o que não É. fazer é muito isso. Assim, o que me atrai, né, que eu presto atenção, quando alguém me recomenda, quando eu vejo um case, Uhum. né, então eu acho que eu preferia no meu LinkedIn ver um case de uma marca, do que um inbox de algo que eu realmente não vou dar atenção, Certo. né. Aham. Acontece, né, das vezes aquele inbox ser exatamente o problema que você está passando naquela semana e você presta atenção. Pode ser, Mas mas é mais assim, difícil, né? é muito mais difícil, né, então, normalmente vem por você ver cases que deram certo, ou marcas que já testaram. Uhum. E aí eu acho que passa por agora eu vou voltar muitos anos atrás na minha carreira, quando eu estava em mídia, em agência, Uhum. né, Uhum. o que funcionava muito eram os trials, né, as marcas de fato É, dando ali uma bonificação para você testar, para as legal. marcas testarem. Eu acho que isso funciona bastante, assim, é Uhum. quase que o cupom do meu mundo Aham. Do do B2C. do B2C, né, que Legal. acho que é você dar trial, mas acho que o que mobiliza, são os exemplos de sucesso, Aham. né. Esse trial é interessante mesmo, porque é uma diminuição do risco, né? Ninguém quer, tipo, óbvio, a gente precisa correr Uhum. risco no dia a dia, mas a gente tem que Sim, mitigar o sim, claro. risco, E né? dá Então, trabalho.
testar coisa nova dá trabalho, a gente tem que lembrar isso também, Exatamente. né. Imagina uma plataforma, uma coisa que depois você Isso, tem que fazer uma migração. Fala, isso. nossa, eu li aquela mensagem no LinkedIn da plataforma. Não, não. Só de eu pensar em reunir com o time de TI e mais não Isso, sei quem, e o financeiro, e isso e aquilo. Não, por favor, não quero. A não exato, ser que seja um negócio que faça muito sentido isso. e que você consiga errar pequeno, né? Da mesma forma Uhum, como você faça exato, a nas suas mesma coisa. campanhas. Muito legal. E aí a gente entra num aspecto aqui muito importante e corajoso da sua parte, né? A gente falou aqui as marcas no começo, você trabalhou em grandes empresas, sua trajetória é muito legal. E aí você decide dar uma pausa, né? Eu imagino que o seu celular deve ter explodido depois que você anunciou lá no LinkedIn que ia dar uma pausa. Nessas horas parece uma tentação, porque quando a gente não procura, a gente acha muitas vezes. Então pode ter oferta de emprego assim, não, pelo amor, vem aqui trabalhar comigo, pelo amor de Deus. De onde você tirou essa ideia de pausar? Você Sim. planejou? Você foi da noite Hum, pro dia? Como que é. surgiu isso, Thaís? Legal, porque uma das coisas que eu escrevi foi justamente que as pessoas sempre elogiam a coragem, ou não escrevi isso no post, mas muitas pessoas me perguntam ou diretamente ou indiretamente num tom de eu sei como que é, eu também estava quase tendo um burnout, e eu Uhum, falo, não, não, não foi isso. uhum, Então assim, eu acho que tem uma coisa planejada, eu sempre quis dar uma pausa, principalmente sempre assim, sempre depois que eu virei mãe, aham, né. sim, Eu tenho 3 filhos pequenos, os meninos que são gêmeos, eu tive, né, uma gravidez difícil, uma chegada difícil deles, então a volta para o trabalho também foi difícil. aham, Então e eu também sou aquelas mãezonas, assim, eu acredito muito na presença, aham, né, e tenho certeza de uma coisa óbvia que às vezes a gente esquece, que o tempo não volta, é, né. Então eu já vinha pensando nessa pausa há um tempo, eu queria fechar um ciclo mesmo com chave de ouro no Zé, e eu sinto que eu fiz isso. Eh, Teve um momento ali dentro da empresa que era um momento bom para mim e para a empresa, né, onde a gente deixou uma sucessora maravilhosa no meu lugar, uma pessoa que já trabalhava comigo e que super merecia também estar no cargo. Então vinha de uma conversa já muito transparente também, né, ali com a minha liderança. E de uma vontade muito pessoal, assim, de dar uma pausa mesmo. Eu chamo uhum, de dar uma pausa porque não é o sabático que as pessoas imaginam. Eu não estou na Europa, no verão europeu, curtindo. Eu estou vivendo a vida normal de aham, mãe, cuidando dos meus filhos, fazendo um monte de coisa que eu não tinha tempo. Né, então fazendo um monte de coisa que é aquela coisa que eu sempre quis tal coisa, eu sempre quis fazer tal coisa, então eu estou fazendo todas elas, que legal. então eu não paro. Eh, e e uma das coisas que eu até escrevi naquele meu post que eu tenho lido mais é sobre então quando você fala: "Ai, você planejou?", de certa forma eu planejei, porque eu acredito muito que a gente é dono da nossa vida. Eu falei: Uhum, "Eu sou responsável pelas minhas escolhas". uhum, E eu tenho lido muito sobre life design, que é justamente, tipo, o design thinking aplicado à sua vida, né. legal, Eh, e inclusive é um dos livros legais aí ótimo, para indicar, você que gosta que é boa. Designing Your Life, que é de 2 professores de Stanford, eh, que eles falam justamente assim, hoje se planeja a vida, e a gente fica planejando a vida para aquele momento ali na frente, sempre, né. Repara, um dia eu vou ter um carro tal, um dia eu É, vou ter a casa tal, um dia meus filhos vão nã né. E o life design, que é a aplicação desse design thinking ele fala de prototipagem. Né, então assim, não é um dia eu vou ficar planejando. Não, você prototipa hoje. Qual que é seu sonho, né? Como que você prototipa e vive ele um pedacinho dele hoje? aham, Talvez não vai ser ele inteiro, mas você vai sim, construindo ele.
porque você vai melhorando ele, talvez ele mude, Uhum. né, nossos sonhos também às vezes mudam, né. Uhum. E eu acho que é esse processo que eu passei, assim, eu acho que eu passei por uma transformação, a maternidade transforma muito qualquer mulher, então não foi diferente comigo. Eu queria essa pausa para dar essa respirada mesmo, curtir meus filhos, Uhum. repensar também. Então, quando me ligam, eu atendo todos os telefonemas agora, né, eu tô abrindo a mente Aham. também, né, acho que minha carreira foi muito, de certa forma, linear, né. Sempre trabalhei com marketing, sempre trabalhei, né, áreas do marketing, mídia, Uhum. pesquisa, mas dentro do marketing, sempre com grandes marcas, né. Uhum. Talvez esse seja o meu próximo passo de novo, talvez não, né. Acho que eu tô abrindo esse espaço para repensar. Aham. E aí você me mandou uma mensagem e eu te falei: "Não me faça essa pergunta da coragem", porque as pessoas me perguntam: "Você como você teve coragem?" E aí eu respondo: "Como é que você tem coragem de viver uma vida porque tem que", né, porque eu acho É. que a gente tá no piloto automático, a gente tá vivendo no porque tem que estar numa marca de prestígio, Uhum. tem que ter sei lá quantos views, tem que ter o carro tal. Tem que ter uma vida de tal jeito que viaja para os Estados Unidos, para Europa todo ano. Tem que, né. Uhum. Eu acho que eu faço constantemente esse exercício de me questionar. É, por isso que eu fiz essa. É porque até óbvio, né? É uma reflexão que fica pra mim e pra todo mundo que tá nos assistindo. Porque assim, se você for olhar, né? Existem pressões internas, pressões de amigos, Uhum, pressão da sociedade ou o que quer que seja. E quando a gente fala de uma trajetória de marketing, a galera quer chegar onde você chegou, né? A uhum, turma quer fazer, exercer as funções que você exerceu em várias grandes empresas. E aí, cara, tem muita coisa envolvida, né? Tem, pô, é um bom salário, é um bônus e tal, e com essa grana, agora eu vou viajar pra Itália, eu vou ficar 20 dias e etc e uhum, tal, e de repente, quando você fala em pausa, você fala em deixar de receber mensalmente determinado valor que pode implicar, como você disse, talvez eu não vou trocar de carro agora, talvez eu não uhum. vou viajar agora, eu não vou. E, e aí, como é que você fica tranquila com isso de, de, de eventualmente não fazer tudo que você poderia fazer com a grana que você estava ganhando até então? Sim. Aí é profundo, hein, e bem pessoal. Mas porque isso não me traz felicidade. Ou. Uhum. Não é isso que me traz felicidade. Legal. Eu acredito numa vida mais simples, Uhum. e obviamente eu não estou falando que eu tenho uma vida, né, eu tenho uma vida confortável e boa, Uhum. mas para mim trocar o carro não traz felicidade. Para Bacana. mim, assim, tá sendo uma delícia levar e buscar meus filhos na escola todos os dias. Sim, Isso me traz muita felicidade, sim. Muito né. legal. Poder, fazer agora, né, e assim, é temporário, porque Aham. é poder ter a escolha de e é lógico, talvez eu volte num outro formato, não sei, né, mas poder fazer exercício, que eu não tinha tempo de fazer, poder, eu faço agora estou fazendo aula de cerâmica. Nossa, que Então legal, meu assim, sócio faz. então descobrir um lado artístico meu, um lado Aham, diferente, treinar outra parte do cérebro. aham. Então, tem sido muito gostoso isso, e eu valorizo muito isso. Para Legal. mim, estar perto da natureza, eu não moro aqui no na selva de pedra, né, eu moro um pouquinho para lá, para ficar no mais perto do mato. Aham. Eh, natureza, meus filhos, minha família, para mim isso é o que tem maior valor. Uhum. Então, para mim faz todo sentido. Fez todo sentido e Muito está bom. fazendo todo sentido. E por isso que é uma pergunta muito importante que cada um tem que se fazer, né, o que que é essencial e importante para você, Sim.
porque não é todo mundo precisa pausar, todo mundo precisa, né? Eu acho que dá para se fazer essa pergunta e garantir que você está bem e feliz com a escolha que você tem hoje de trabalho. O que eu senti com a minha mudança, né, e com o feedback que eu recebi das pessoas é que tem quase que um desespero geral de como você teve coragem, porque as pessoas também querem fazer isso, né? E aí eu acho que precisa ter coragem mesmo. Sim, exato. Mas antes de ter coragem tem que se conhecer. Tem que saber o que de fato te faz feliz. Eu já tenho a resposta, mas eu vou perguntar. E aí, você não tem medo de... Tipo assim, hoje muita gente tá te procurando. Se essa pausa dura tempo X, você não tem medo das pessoas pararem de te procurar porque elas estavam mais interessadas no CNPJ e não no CPF? Tenho. Mas é isso, né? Não vai deixar de fazer as coisas que tá com medo? Uou. Eu achei que eu sabia a resposta, não sabia não. Achei que você ia falar, não tem não. Claro que Tem não. não? Lógico que tenho. Uau. Lógico que tenho. Que legal. Lógico que tenho. Mas é assim, se a gente parar diante dos medos, né? Então, É aquilo da gente... confio. Confio. E a gente vai ter boas consequências das nossas escolhas e eventualmente a gente vai perder outras sempre. Ah, sim. Sempre. Se você fosse numa escalada às vezes, né, ou eu, quem quer que seja, profissional demais, beleza, você vai conquistar diversas coisas ali, né? Prêmios, mais dinheiro, milhões, viagens e etc. E aí, né? Talvez você falar assim, nossa, nunca vi uma apresentação do meu filho numa terça-feira. E as apresentações eram dia de semana, então eu perdi todas, né? Não vi meu filho crescer, não vi esse momento, não experienciei esse momento. E assim, tá tudo bem às vezes perder, né? Tipo, só pra também. não parecer um Exato, negócio... um negócio que agora eu tenho que ficar também... tá tudo bem, é a vida, né? Mas eu acho que se você pode ter a escolha em um momento da sua vida de pausar, viver aquilo e depois voltar, por que não fazer, né? Assim, acho que tudo vai cair no... não, acho que faz tudo equilíbrio, né? Eu tava falando com uma amiga antes de chegar aqui, que eu falei, não, agora julho vai ser as primeiras férias, né, da vida dos meus filhos, que eu vou passar 100% com eles, né? Porque sempre a gente viaja 1, 2 semanas, Isso. e as outras semanas vai pra casa da avó, vai pra, né? E a gente não tá. Então, a primeira. Nossa, quero aproveitar muito, porque talvez seja a única. Não sei, né? Mas hoje eu vou estar, então. Legal. Eu acho que também não precisa ter essa pressão de que, se você não tem tempo, você também é uma péssima mãe. Ou não, acho que. Mas se você sente esse chamado e essa vontade de dar uma pausa, eu acho que hoje eu acredito muito que as coisas estão mudando. E que eu vi muito mais admiração do que espanto das pessoas. Então eu acredito muito que é pro meu bem, é pro bem do próximo cargo que eu vou estar. Sim. Eu vou voltar com muito mais energia. Exatamente. Exato. E aprendeu outras coisas e exercitou outros aspectos. Sem dúvida. Que isso te levou para uma questão mais criativa de como resolver. É um conjunto, né? De coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. Exato. E não é... Isso é legal de você ter falado, porque essa tal pausa ou sabático, ou o que quer que seja. Para mim, esse sabático lindo e maravilhoso só funciona para quem tem 20 anos com muito dinheiro e é solteiro, né? Porque aí agora eu vou para Índia, agora eu vou para tal lugar. Cara, você precisa de grana para ficar em todos esses lugares e a maioria dos lugares a moeda é muito mais forte do que a nossa. Então, a não ser que você vai fazer um mochilão e ficar em albergue, etc e tal. Mas assim, né, você é casado, tem filho, etc e tal, você tem, obviamente, toda uma rotina, mas as pessoas também têm que entender que essa pausa não é parar, né?
Não é parar no tempo, Não. não é ser uma pessoa passiva, agora eu vou deixar as coisas acontecerem, né? Olha só que legal, você planejou, você pensou, Sim. você falou do livro Designing Your Life, então você prototipou, você trouxe isso para o presente e você está, talvez agora, mais ativa até do que antes, né? Sim, eu tô fazendo um monte de coisa, né, eu participei de uma mesa Uhum, há 2 semanas atrás, hoje estou aqui com você, semana que vem estou no CMO Summit, legal. eh, em agosto tem um evento para fazer, para falar de carreira e do case do Zé, dentro de uma empresa. Uhum, Então assim, tem, muito bom. eh, né, não tô parada, Aham, né. Dei exatamente. uma pausa no corporativo na posição que eu estava, mas, Sim. eh E na sua trazendo hoje, eh, que agora você tem mais tempo para outras atividades, e também pegando quando você tinha menos tempo para outras atividades. uhum. Nesses 2 momentos, em cada um deles, como que você aprendia coisas novas e coisas diferentes? Olha, eu vou falar que eu com certeza sinto que eu tô aprendendo coisas novas e diferentes mais agora, Ok, tá. Porque tá. eu acho que quando a gente tá no na correria do dia a dia, a gente acaba ficando meio que numa bolha, Uhum, uhum, né. E aí eu digo até que, assim, o marketing é uma bolha, né. Então, eu consumia e consumo muito conteúdo relacionado a marketing, né, o que está acontecendo no mercado, os cases, o que que as marcas estão fazendo, novos formatos de mídia, novas tendências, como que a gente começa a aplicar AI em diferentes frentes do nosso trabalho. Então, era isso que eu estava ali consumindo, uhum, né. uhum. Eu acho que essa pausa também está me dando espaço para consumir outros conteúdos. Eu estou estudando antroposofia, Uau! né, é um negócio, enfim, Caramba! que tem super aplicação, porque no final do dia a gente está É o falando de ser seres humano. humanos e os consumidores, entender o consumidor de uma forma mais Uhum, profunda, né, muita gente estudando neurociência, marqueteiros, tal. Então estou estudando uma coisa que eu nunca tive tempo para estudar, né. Tô lendo alguns livros, em breve vou começar um curso, e meus filhos estudam em escola Waldorf, né, que a escola que nasceu da antroposofia, aham, e lá a gente tem um grupo de estudos também, então eu também estudo junto com o grupo da escola. que legal. É. E Nossa. é super aplicável, assim, a gente fala muito de infância na escola, né, nos outros lugares eu estudo mais amplo, mas é super aplicável a muitas frentes do nosso trabalho, principalmente o desenvolvimento de carreira e desenvolvimento pessoal, mas também na forma de olhar para o consumidor, né. Sim, sim. E você tinha ou tem, algum coaching, alguma coaching de algum Hum, assunto específico, ou de carreira, ou algum mentor, mentora, alguém que sim. você, tipo: "Ai, espera aí que agora deixa eu correr aqui e Ó, tem e pedir algumas essa ajuda"? pessoas na minha carreira que foram muito importantes e que sempre, de alguma forma, me guiaram, mas, agora mais recente, até por esse meu momento, assim, eu conheci uma pessoa que muito especial e que agora virou minha mentora oficialmente, que é a Fabiola Carvalho. Uhum, Ela é uma mentora, ela tem uma empresa que chama Soul Hub, então ela mentora mulheres, muito com foco em achar esse propósito de alma, né, então tem se falado muito, né, South by Southwest falou muito sobre saúde sim, social, sim. e agora começa-se a falar também de saúde espiritual, né, e como entender a sua missão de espírito e de alma também, tem tudo a ver com carreira, felicidade, satisfação, tal. Então, Uhum, ela trabalha muito nesse campo, e aí eu tô trabalhando com ela, sendo mentorada por ela nesse momento, uhum, para pensar não só no meu curto prazo, né, no meu próximo passo, mas também aí nos meus passos mais de longo prazo. legal. Então tá sendo bem legal, ela é uma pessoa bem especial. Boa.
Vou chamá-la aqui, se ela topar para gravar com a Nossa, ela é gente. Vai maravilhosa. ser legal. E livros, você falou do Designing Your Life. Tem algum outro recente, ou até antigo mesmo, que você indica? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Eu acho que mais antigo, que não sei se muita gente fala dele, mas que eu gostei muito e foi muito importante ali no nosso grupo de liderança, foi o Radical Candor, do Nossa, Transparência eu Radical, li. do Kim Scott? Eu não lembro agora. Kim Scott, acho. Vou pegar aqui. É... Na capa tem aquela setinha, né? Isso, exato. Eu acho que esse livro, profissionalmente, foi um livro bem importante, assim, porque muito se fala de vulnerabilidade no trabalho, pouco se faz, Aham, né? aham. E de transparência, Sim, né? Então, acho que praticar a transparência radical, que é você colocar a sua opinião e você falar a verdade para as pessoas, parece simples, meio óbvio, né? Meio óbvio, vai mentir? Mas é tão difícil no ambiente de trabalho. uhum, Então, foi um livro que mudou bastante a relação da alta liderança do Zé, legal. porque a gente passou a exercitar Aham, mesmo e a meio que cobrar um ao outro. legal. Então, acho que é um livro bem, bem legal, assim, de um tema básico, porém pouco feito. Sim, é o Kim Scott mesmo. É. Eu, quando comecei a ler, eu já vi que logo nas primeiras páginas já tinham exemplos muito reais, assim, né? E Uhum. eu falei, cara, pra mim não dá, não. Eu tenho muita dificuldade disso, assim. Sou muito político, eu quero agradar todo mundo. Não, veja bem, peraí, não fica nervoso com essa área aqui, não. Não, não vai dar certo. Então, eu evito conversas difíceis, assim, sou péssimo para isso. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, nossa Deus, isso aqui pra mim tá tão longe, tá tão distante, mas me Mas é um ajudou desafio gigante. muito, muito. E eu não sei também, às vezes tem um aspecto cultural, né? Eu acho que a gente, como Uhum. brasileiro, tem mais emoção no meio. E depois que eu comecei a lidar com o pessoal dos Estados Unidos, né? Comecei essa sociedade com o Neil Patel, era muito engraçado, porque, enfim, já tive N situações com ele. Eu falo com as pessoas, elas horrorizam. Uma vez na casa dele, ele começou a me descascar, assim, ficou uns 20 minutos sem Deve ser parar. maravilhoso. Não, você não tem Que noção. E privilégio. aí eu tava com meus outros dois sócios, nós que começamos essa operação aqui no Brasil, e aí eu falei em português, gritei pra eles. A gente tava fazendo mala pra ir pra San Diego, o Neil mora em Los Angeles, a gente ia pra San Diego, que ficava a matriz lá na agência. E aí Neil, wait a minute. Aí eu falei, aqui ó, pode vir aqui que eu não vou aguentar essa porrada sozinho aqui não, galera. Vem pra cá que... Só que eu falei de um jeito assim, pra ele não entender que eu tava, vem pra cá porque eu tô tomando porrada aqui. Não vou tomar sozinho, pode vir pra cá e tal. E aí ele começou tudo de novo. Aí os meninos chegaram, tá. Eu falei, caramba, cara. E aí, beleza. Aí acabou, falou o que ele tinha que falar. E por dentro eu puto, assim, né? Tipo, vem tudo na cabeça. Esse cara é um babaca, esse cara não sei o quê, taraná, tará. E aí ele acabou. Onde que a gente vai jantar em San Diego? Aí eu não Cadê conectei o as duas climão? coisas. Não tá fazendo sentido, não tem lógica. Aí ele falou: já sei. Eu vou levar vocês no melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Sei que vocês gostam dessas porcarias. A gente vai parar no meio da estrada. Vocês nunca comeram uma batata frita tão boa. Quando foi ver, era o In-N-Out, que era um É o Inanna. negócio... E ele desceu, a gente foi no In-N-Out, e aí comemos batata frita, até ele comeu na hora lá e tal. Lá. E aí, cara, a gente foi conversar sobre isso depois. Falei, cara, vocês entenderam a lógica do negócio? Aí ele falou, sim, cara, e é assim que funciona. E a gente viveu N experiências, não só com ele, mas com o pessoal lá dos Estados Aham. Unidos. De chegar lá na agência e você tem discussões muito calorosas. E quando elas terminam, Terminou. acabou tudo. E não é sobre você. Até ele Aham. me chamou de preguiçoso, mas eu consegui entender. Ele sabe que eu não sou preguiçoso. Porque se eu fosse preguiçoso, eu não era sócio dele. E ele já tinha me cortado há muito tempo. Então,
tá, o que que... E óbvio, não tô dizendo que a gente tem que chamar as pessoas de preguiçosas, né? Porque, Sim. principalmente, a gente tem que tratar a situação e não nenhum tipo de característica da pessoa. Mas eu consegui entender. Cara, é sobre isso. A gente tem que fazer isso. Então, muito legal essa sua dica. Eu preciso reler, porque eu li e não coloquei muita coisa em Exa prática. Li, não quis, Li, não não quis, falei, quis. não consigo fazer isso não. Não, mas é difícil, eu li também, É. assim, eu tenho uma tendência a ser bem transparente, mas Uhum. mesmo assim, tem hora que a gente tá acostumado, a gente é treinado no É, trabalho para é, e tem a cultura, é. né, nossa cultura é uma cultura mais de deixar o ambiente agradável, tal, Isso. sem dúvida. E, Então é um exercício diário. e é engraçado porque a gente foi fazendo alguns trabalhos com, com algumas pessoas lá na empresa e tal, e a gente foi conversando. Eu trouxe 2 executivos do mercado bem fenomenais, assim. E aí a Luísa Bernardes, que é minha chefe de produto, ela falou assim: olha, eu vejo que aqui na empresa as pessoas têm muita dificuldade de ter conversas difíceis. Eu As pessoas, já sei o culpado. é, E é umas interessante essa pessoas, né. questão de cultura, né, Thaís? Tipo É, assim, como é que o negócio, às vezes, sem perceber, eu fui disseminando um negócio que não era legal, não era bom, né? Tipo assim, agora, porra, agora tem que começar comigo de novo pra gente ir é. disseminando e aprender, né? Muito bom. Olha, muita honra pra mim, muito obrigado, adorei sua presença aqui. Uma aula de marketing, mais uma vez, essa que é a nossa premissa, as pessoas terminarem de assistir o episódio aqui e falar, aprendi bastante, mesmo que seja uma coisa só, elas conseguem colocar em prática aqui e para crescerem na carreira, na vida pessoal. Eu tenho certeza que elas adoraram aqui esse conteúdo e eu adorei também. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, eu fiquei muito feliz e honrada, adorei te conhecer pessoalmente, finalmente, e também obrigada para todo mundo que ouviu e chegou até aqui. Muito bom. Valeu, turma. Grande abraço.